Então, que neste momento nós possamos ouvir a palavra do Senhor, a mensagem de Deus, com o nosso pastor ali da Primeira Igreja Batista em Ferraz, pastor Alexandre Rubens. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças a paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez, é muito bom poder estar aqui com os irmãos. Muito bom poder estarmos juntos adorando a Deus, compartilhando desta graça e principalmente juntos, ouvindo o que Deus tem para nos falar nesta noite. Eu quero trazer um abraço todo especial da Igreja Filha, ao qual eu pertenço, a Primeira Igreja Batista em Ferraz de Vasconcelos. E existe uma curiosidade: no mesmo mês que a Igreja Mãe, PIB em Suzano, faz aniversário, a nossa também faz, no mês de julho. E outra curiosidade também, a nossa Igreja Filha, a nossa congregação em Vila São Paulo, também faz na mesma semana que a nossa igreja faz. Então, são pelo menos tríplice motivos, de nós darmos graças a Deus por saber que foi por causa de uma visão de alguém que Deus compartilhou, um sonho de fazer com que a obra de Deus fosse expandida. O Evangelho chegou ali, à nossa cidade, em Ferraz de Vasconcelos, e lá estamos há 65 anos, louvando, bendizendo, pregando a mensagem do Senhor. Então, queremos trazer este abraço. Um outro abraço é da Associação Abamel, ao qual eu presido durante os 4 anos. É um prazer estar aqui representando as demais igrejas, amigas, irmãs, que têm participação desta comunhão. Que Deus abençoe a vida de vocês. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu não sei o que é, mas vai falar com você. Mas eu gostaria que você preparasse o seu coração como já foi no louvor. E que você pudesse, na sua intimidade com Deus, no lugar onde você está, na situação em que encontra o seu coração, falar com Ele: Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo nesta noite. Faça com que essa palavra, dá com que ela venha falar mais do que eu estou esperando. E dela eu venha suscitar força. Dela eu venha suscitar inspiração. Que nela se promova em mim a tua vontade. E que eu fique até feliz em pagar o preço por fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite fica em Gênesis, capítulo 50, uma narrativa histórica que vai falar da biografia de José. Mas aqui ele chega aonde nós vamos estar lendo, vai ser um recorte que remonta a toda a história de José. Mas este trecho me chama muita atenção e que, ao meu ponto de vista, ele engloba ou resume toda a situação que José passou e a história de Deus na vida de José, aonde chegou, aonde ele deveria chegar. E o texto, o versículo diz assim: José, porém, disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bênção,
para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Esse texto me inspirou a pensar e compartilhar com vocês nesta noite sobre como um sonho pode salvar uma história. Eu não sei qual é a história da sua vida hoje, eu não sei como está a situação, mas uma coisa é certa, eu quero crer que essa palavra vai falar contigo nesta noite. Eu também não quero falar, quando se trata de sonho, sobre aquela coisa de utopia, nem devaneio, nem delírio, nada disso. Estamos falando de sonho concreto. A vontade de Deus, de acordo com o que foi descrita na história da vida de José, que José estava dormindo, e ali ele teve um sonho que, se você quiser transliterar, pode chamar de revelação, manifestação de Deus. A verdade é que Deus ele tem uma profunda conexão com seus filhos, e nesta conexão ele compartilha a sua visão. Então a questão aqui não é se Deus sonha, se Deus não sonha, mas a verdade é que a vontade de Deus foi expressa para um pequeno garoto, em meados dos seus 14, 17 anos, e que este desejo de Deus foi revelado em forma de sonhos. Então, nós podemos concluir assim: olha o que Deus faz até com os nossos sonhos. Deus é tão integral, a maneira como Ele trabalha em nossas vidas é tão integral, que até os sonhos é utilizado em suas mãos, se torna um instrumento poderoso na vida daquele que sonha, para realizar a obra dele, e, como no caso do próprio José, para firmar uma promessa. Independente da circunstância, firmar uma promessa, continuar a linhagem, continuar uma história. Daí, o que me resta a pensar com vocês nesta noite é perguntá-los: qual é o maior sonho que você tem hoje na sua vida? Como você tem feito para que esse sonho se torne uma realidade? Em outras palavras, é bem provável que você, ao longo das suas experiências, já tenha passado, aliás, tenha passado pessoas em sua vida em que não teve a oportunidade de realizar sonhos. E é bem verdade também que pode ser que esteja entre nós pessoas que concretizaram sonhos desde quando eram crianças. Sonhos que foram inspirados, que nasceram e que hoje é uma realidade para a sua vida. A verdade é que nesta vida há dois tipos de pessoas. Uma, ao qual tem a oportunidade de realizar sonhos. A outra, que tem a mesma oportunidade de realizar sonhos, mas por algum motivo esses sonhos não se concretizam. Eu conheço, e talvez você até conhece, a história de um gigante, um homem muito conhecido entre nós. Ele tinha 3 sonhos, 3 desejos. O que mais me chama a atenção é que esse gigante, ele era um homem do bem, propriamente falando. E o primeiro sonho dele, ele dizia: eu quero conhecer a Disney. O seu segundo sonho era pilotar pela Ferrari. O seu terceiro sonho era ter um filho. Acredito que esse era talvez o maior de todos os seus sonhos. E por incrível que pareça, mesmo com todas as possibilidades, ele não conseguiu realizar esses sonhos. A não ser aquele, que antes, pelo menos 2 semanas antes de sofrer um acidente em Imola, ele havia compartilhado com a sua irmã que tinha um sonho de fazer alguma coisa pelo futuro da nossa nação. E
começando pelas crianças. E daí surgiu o Instituto Ayrton Senna. A verdade que eu quero dizer, meu querido, que se você não tiver sonhos, se você não tiver inspirados nesse sentido, e principalmente quando nós estamos falando aqueles sonhos que é compartilhado por Deus, do coração de Deus para o meu coração, da mente de Deus para a minha mente. Infelizmente eu vou até utilizar o que Paulo diz a respeito de outra coisa. Seremos os mais miseráveis de todos os homens. Ou você está para conhecer o que de fato é um sonho compartilhado da vontade de Deus para a sua vida. E o que isso pode tornar a nossa vida exponencial. Você já deve ter ouvido aquela frase que marcou, já tem mais de 50 anos de história, aquela frase que diz, I have a dream. Eu tenho um sonho. Uma frase célebre que marcou, de Martin Luther King. Aquele homem viveu e morreu pelos seus sonhos. Mas estatísticas e estudos têm comprovado que somente 8% das pessoas alcançam os seus objetivos. Por incrível que pareça. Daí a razão de ter muito coach, trainee e tantas outras coisas pela internet, com vários tutoriais dizendo 3 passos para isso, 3 passos para aquilo. Mas a verdade é que essa questão de realização ou alcançar algum objetivo não é uma questão de sorte ou destino. Na verdade, é uma questão de comprometimento. A pergunta que eu faço agora para você: até que ponto você está comprometido com os sonhos que Deus revelou para a sua vida? Até que ponto você iria por causa desse sonho? Você estaria disposto a perder coisas que você tanto lutou para conquistar, se você soubesse que esse sonho é realmente um sonho de Deus e que está te movendo e dirigindo a sua vida? A verdade é que eu quero instigar exatamente isto, porque o mundo é feito de sonhadores, não aqueles utópicos, não aqueles que ficam com seus devaneios, não aqueles que ficam em suas utopias. Uma prova disso é que o nosso século XX foi marcado pelo menos por 24 sonhadores, que quer você concorde ou não, eles tiveram sonhos milhões de vezes maiores e mais inspiradores, que até mesmo tempo, vamos dizer o seguinte, até extravagante para a sua época, para o seu tempo, e que marcou a vida, deixando um legado e transformando algumas culturas. Dentre eles eu posso até lembrar você, como no caso de Mahatma Gandhi, Madre Teresa. Posso lembrar você de alguns que não são muito citados, mas eu quero fazer questão de citar aqui, como no caso de Louise Braille, como no caso de Mary Bertrand, como no caso de Oscar Schindler. Tantas outras pessoas que perceberam que no palco da vida existe a possibilidade de realizar alguma coisa transformadora. E uma das coisas que eu tenho percebido, você não precisa ganhar o Prêmio Nobel da Paz, você não precisa ser o Nelson Mandela, você não precisa inventar a roda ou fazer alguma coisa exponencial. Todo sonho é um sonho grande, mas isso depende do grau de envolvimento que você está tendo com ele. Como você tem projetado para a sua família os sonhos de Deus? Como você tem projetado para os transcursos da fase da sua vida que você está passando agora, até mesmo diante das dificuldades? Na verdade, já foi feita uma pesquisa, e pasmem, uma das coisas mais tristes é que nesse período de pandemia, foi descoberto que as pessoas pararam de sonhar. E é justamente isso que eu quero com essa mensagem dizer o seguinte: não deixa com que nada paralise a sua relação que você tem com os sonhos que Deus preparou para você. Porque é muito mais forte do que os obstáculos, é muito mais forte que os seus medos, é muito mais forte que os seus desafios, é muito mais forte até mesmo das limitações
que você já percebeu que você possui. A verdade é que quando nós dizemos, meu Deus, dá-me um sonho, ou seja, Deus, compartilha comigo a sua vontade, o seu desejo. E nós podemos dizer que, até no ponto de vista teológico, você como igreja de Cristo, você compartilha da vontade de Deus. E uma das coisas que eu também quero dizer para você, não pare de inspirar em sonhos. Não pare de inspirar naquilo que você sabe que Deus deseja que aconteça sobre alguns fatores que não está acontecendo em sua vida. Não desista. É proibido desistir. Eu me lembro de algumas experiências na minha infância. Então, muito cedo, como qualquer criança, nós somos motivados com aquela projeção de querer ser alguém no futuro. E dadas as medidas das circunstâncias em que vivemos, o próprio ambiente nos influencia direta ou indiretamente. Como no meu caso, por exemplo, quando comecei a entrar na minha vida escolar, quando criança, eu percebi que algumas outras crianças queriam me bater. Então eu inspirei e falei, quando eu crescer eu quero ser um excelente lutador de artes marciais. Não é que aconteceu? Olha, até chegar onde cheguei, apanhei muito. Tive motivos para desistir. Mas quando criança, existem sonhos que perduram a vida toda. Um outro fator que eu acho interessante, que quando eu era jovem, assim que entrei na fase da adolescência, eu descobri rapidamente que eu queria era casar. Um adolescente de 13 anos, em vez de pensar em faculdade, em vez de pensar, é uma coisa louca, mas eu sabia que eu tinha que casar. Desejei, sonhei. Eu me lembro que minha primeira namorada, quando disse que eu queria casar, ela pulou fora, saiu correndo, falou, chega, para com essa história. Hoje as pessoas fazem o contrário, briga se não for para ficar, né? Hoje é o contrário. Mas eu descobri, é tanto que aos 18 anos eu me casei. Hoje eu estou com 48 anos, tenho 4 filhos, 2 meninos, 2 meninas, todos casados. E ainda sou pai de 3 netos maravilhosos. Eu acredito que em algum momento, em alguma fase da sua vida, você teve um sonho parecido com isso. Agora minha pergunta é, por que você abandonou esse sonho? Aos 20 anos de idade, eu disse, eu quero ser empresário. Foi muito difícil. Eu passei por uma fase muito difícil e consegui. Depois que consegui estabelecer, passamos da fase da crise de poder se estabelecer no ramo dos gêneros alimentícios. Pronto. Eu consegui, no máximo aos meus 20, 21 anos, eu já era um empresário. Aí foi então que eu tive um encontro com o meu chamado. E aí Deus começou a compartilhar os seus projetos comigo. Aí eu olhei para os meus projetos e disse, tchau, acabou esse sonho. Agora eu quero viver os sonhos que Deus tem preparado para mim. Eu quero dizer para você, também não foi fácil. Uma das leituras feita aqui em Gênesis, que descreve pelo menos as trajetórias e as fases de José, me leva a entender alguns princípios. Eu não quero fazer uma exposição bíblica, porque infelizmente o tempo não dá para fazer uma exposição. Mas eu posso extrair o máximo desse texto e trazer alguns princípios
que pode nos ajudar a entender como os sonhos que Deus nos concede pode estar salvando a história da sua vida, a história do seu casamento, da relação com seu filho. Às vezes, quando os nossos filhos não estão atendendo às nossas expectativas, as nossas lutas internas, até mesmo o nosso sonho de carreira pessoal, porque Deus quer que você cresça financeiramente, Deus quer que você conquiste, isto não é pecado. Uma coisa eu sei, que quando Deus ele está na história dos seus filhos, Ele usa os seus filhos para que eles cresçam, para que eles sejam promotores da salvação. Então daí o que Ele nos concede, o que Ele nos compartilha é totalmente particular de cada um. Mas se você estiver enfrentando uma crise agora, sobre aquilo que você tem lutado para construir, aquilo que você tem feito para manter em pé, só Deus sabe a dificuldade que você está fazendo para manter essa situação. Então, eu quero compartilhar esses versículos. O primeiro princípio: não importe aonde você esteja, sempre seja comprometido com os desejos de Deus transformados em inspiração e sonhos para você. A cada crente, a cada cristão, a cada servo do Senhor, a cada um que entregou a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus lhe compartilha desejos, Deus lhe compartilha inspirações, pois sem a qual, como poderíamos dizer que posso todas as coisas naquele que me fortalece? Como poderia dizer se Deus é por nós e quem será contra nós? Como poderíamos dizer diante de diversas situações que muitas vezes nos trazem dúvidas, abrem brechas em muitas partes de nossas vidas? Como poderíamos dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados para o seu decreto? José começa a história dele com um sonho, mas logo esse sonho estabelece uma crise na família. E as fases de José parecia que, bom, a princípio, se ele tivesse sonhado com tudo aquilo que ele iria passar, talvez não seria um sonho de Deus, seria um pesadelo. Você sonhar que você receberia ódio dos seus irmãos, sonhar que estava quase morto, ia ser quase morto, sonhar que ia ser vendido como escravo, sonhar que seria injuriado, caluniado, difamado, com uma queixa-crime de que era um estuprador, tentativa de estupro, preso. Isso não é um sonho, isso é um pesadelo. Mas uma coisa que a gente pôde aprender com ele é que não importa aonde você esteja, seja comprometido com os sonhos, com os projetos, com os desígnios, com a palavra, com a vontade de Deus em sua vida. Porque não importa a situação, se você manter-se assim, Deus pode tirar você lá do fundo do poço, te colocar num lugar de honra, de conquista, porque você confiou, porque você entregou nas mãos de Deus, e Ele fez a obra mais do que necessário. Então, a pergunta que eu quero deixar é: em qual desses momentos que José deixou de ser quem ele era em relação aos planos que Deus tinha na vida dele? Hoje eu quero fazer uma advertência para você, você que está com vontade de desistir, até mesmo dos caminhos do Senhor, por causa do elemento homem, por causa de uma outra circunstância. Em nome de Jesus, você pode se posicionar e repreender isso, e perceber que Deus está mandando você voltar para os seus sonhos, para os seus planos, para você olhar para os seus projetos, porque só Ele é a salvação, só Ele sabe os caminhos no meio desse labirinto da sua vida, que poderá fazer você chegar do outro lado com um hino de vitória. Não é tempo de mudar,
Não é tempo de deixar com que a circunstância determine como você tem que ser. Você já sabe em quem você já tem crido. Você sabe quem governa a sua vida. Você já sabe quem está no controle. Então mantenha-se em harmonia com aquilo que Deus projetou para você. Não é hora de largar as coisas. Não é hora de voltar ao passado. Não é hora de se prender a situações. Creia que mesmo nessa situação, Deus está contigo. Os sonhos, a maneira como Deus compartilhava na intimidade. Deus não deixou de ser diferente com José no fundo do poço. Deus não deixou de ser diferente com José na casa de Potifar. Deus não deixou de ser diferente com ele naquele presídio. Assim como também Deus não deixará de ser Deus na sua vida, na situação que você está enfrentando. Ele é fiel. Então mantenha-se firme aos planos, porque você terá a honra que Deus preparou para você. Então seja um excelente administrador, seja um extraordinário administrador dos seus dons. Esses momentos não é para você recuar, é para você ser o que você tem que ser no Senhor. Seja, mesmo em meio à tempestade, à luta, José, ele não fechou os olhos para os dons, talentos e o sonho que Deus deu a ele. A segunda lição que eu aprendo como princípio: fuja da tentação de abandonar os sonhos que Deus lhe deu. Uma característica notável da tentação é que ela sabe justamente aonde está o nosso ponto maior de fraqueza. A tentação nunca vai nos assolar pelo ponto mais forte. Mas, por um outro lado, a gente percebe que esse período, essa situação de tentação, mostra para nós exatamente os lugares aonde nós não trabalhamos em nossas vidas. Na casa de Potifar, José recebeu uma proposta de viver os sonhos de outra pessoa. Viveu a proposta de satisfazer uma outra realidade. E não é diferente nos dias de hoje. Muitos vão querer sabotar os seus sonhos, desacreditar. Eu me lembro que quando eu fechei a empresa, algumas pessoas disseram: você está louco. Você está louco. Você está indo para um projeto que você não sabe como será. Mas uma coisa que a gente aprende nisso, não é que os projetos de Deus está maior do que aquilo que nós podemos colocar na planilha. Por isso que você pode confiar. Porque mesmo que você passe por situações, uma vez você sabendo que está nas mãos de Deus, você vai ter, no final de todo esse processo, a certeza de uma coisa: Deus não erra por ter te chamado. Deus não erra nos seus planos. Mas nós, os nossos planos, eles precisam de muitas avaliações, precisam de muitas reuniões. Mas como o Senhor sabe de todas as coisas, quando entregamos nossas vidas nas mãos dEle, a única coisa que nós podemos fazer é como está aqui, acabamos de cantar agora há pouco, perceber que todo o trabalho é dEle em nossas vidas. E que de fato, meus queridos, não querendo transformar a letra nem nada, mas quando você crê, não é trabalho crer em Deus, não é trabalho descansar e confiar nele. Na verdade é um deleite, é um descanso, é um refrigério para a alma, é a experiência de viver um pastorado íntegro, integral da parte de Deus em nossas vidas. Muitos vão querer sabotar, muitos vão querer tirar você do nível que Deus preparou para você. Mas torne todas essas propostas como indecente. Fuja de tudo aquilo que pode tentar sabotar, atrapalhar. Lute até mesmo contra
as autossabotagens que existem dentro de nós, como por exemplo, a procrastinação. Ah, se José demorasse a crer, se José demorasse a implementar e tornar efetivo todas as coisas que vinham em suas mãos, se ele fosse vagaroso. Talvez um dos pontos principais a refletir nesta noite é que muitas vezes, muitos de nós temos grandes conflitos com Deus sobre esta relação, o que Deus está preparando para mim, para a minha vida, para o meu casamento, para as outras áreas da minha vida que eu agonizo, pelo simples fato de muitas vezes nós sermos vagarosos no cuidado. A terceira e última lição: não guarde rancor daqueles que lutaram contra os sonhos que Deus lhe deu. Não guarde rancor. Meus queridos, uma coisa a gente pode perceber. Nesse texto que nós acabamos de ler, os irmãos de José estavam com muito medo, porque eles achavam que era o dia da vingança, da troca com troco, daquela expressão que os antigos falavam, que aquele que com ferro fere, será ferido. A lei de Talião, que diz que é o olho por olho e dente por dente. A lei das gírias das ruas, que diz que chumbo trocado não dói. Uma coisa que a gente percebe aqui: se você está comprometido com os planos e os sonhos de Deus na sua vida, mesmo que você seja traído, mesmo que você seja abandonado, esquecido, mesmo que você seja maltratado, injustiçado, mesmo que você seja injuriado, acusado injustamente, não guarde rancor, porque o rancor destrói. É o mesmo que segurar uma brasa de fogo em suas mãos, esperando que o outro seja ferido. O comprometimento com os desejos de Deus vai se transformar nos planos que se concretizam da parte dele em nossas vidas. Você crê nisso? Diga amém. Pois é, meus queridos, uma grande lição de de José, que, em outras palavras, ele é a tipologia de Cristo no Velho Testamento, ele é a sombra das coisas futuras, que resultou exatamente em alguns atos de José que prefiguravam e remontavam a pessoa de Cristo. Ele deixa bem claro: sabe o que pode acontecer com você, se você não perdoar e guardar rancor, raiz de amargura? Você acaba se tornando escravo do seu ofensor. Escravo do seu ofensor. Talvez a história de José poderia ser outra, se caso ele decidisse dar o troco. Mas a resposta dele foi clara: eu não sou Deus. Ao contrário, eu entendi que Deus usou até vocês, usou até esta situação para trabalhar em minha vida, e através daquele sonho eu pudesse salvar a vida de muitos. E é isso que pode estar acontecendo com você, e pode acontecer com você nesta noite. Você também tem um sonho? Seu sonho está enfermo? Como está a saúde do seu sonho? As inspirações que alimentam esse sonho, eu acho que é a palavra mais próxima, né? Não que, é que muitas vezes o sonho é considerado como algo pejorativo, mas não é desse sonho que nós estamos falando de sonhos concretos, de vontade revelada de Deus. E da forma como Deus revelou para o próprio José, não é diferente dos nossos dias. Deus tem trabalhado, e Deus está usando você como um agente nesse processo. Então eu quero orar com você.
eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Talvez você já percebeu que a luta parece que tem sido maior do que a inspiração daquilo que Deus disse como será a sua vida. E talvez você tenha julgado a si mesmo, talvez dizendo: meu sonho é tão pequeno que parece que Deus não se importa com isso. As pessoas contrárias, que criticam, que dizem que eu não tenho capacidade para isto, que eu não tenho condições de ser chamado para o ministério, não tenho condições de ser mãe, não tenho condições de alcançar aquele nível profissional, pode ser muito grande, mas eu quero que você se lembre que Deus está com você. E os planos de Deus não falham. Eu gostaria que você nesta oração pudesse falar com Deus: e Senhor, eu quero me entregar, eu quero consagrar, eu quero voltar a esses planos, porque talvez, quem sabe você já até abandonou esses sonhos no meio do caminho, abandonou esse projeto, e hoje você talvez sentiu Deus falar com você. Então volte para esse projeto, não abandone. Fale com Ele. Querido Deus e nosso Pai, bendito seja o Teu santo nome. Nós sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é inerrante. E os Teus sonhos é compartilhado com os Teus filhos, de maneira geral, mas também de maneira particular. Sonhos que não está voltado somente para um projeto universal, mas um projeto individual. Porque o Senhor sabe as aflições que cada um de nós passamos, como o próprio Jesus Cristo disse que no mundo teremos muitas aflições, mas para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E às vezes essas aflições têm uma proposta tentadora em nossas vidas de querermos abandonarmos ou paralisarmos. Mas, ó Deus, em nome de Jesus, e nem importa a idade, não importa a circunstância, não importa se tem condições para a realização desse sonho ou não, mas a verdade é, as suas promessas são infalíveis na vida daqueles que já têm a inspiração dos seus sonhos, dos desejos do Senhor. E é desejo do Senhor que sejamos esse José na nossa casa, no nosso emprego, que sejamos esse José nesses dias do século 21, nos lugares onde passamos, inspirados por este sonho que não é nosso, mas é uma revelação de Deus para as nossas vidas, e assim completarmos e fazermos e sermos quem somos, mesmo quando não tem ninguém por perto. Ó Pai, nós oramos assim, pedimos para que o Senhor restaure nessa noite qualquer sonhos que tenha sido matado, roubado, destruído, aviltado. Que o Senhor resgate, que o Senhor levante, e que o Teu Filho, em nome de Jesus, não desista no meio desse processo. É o que nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém.